Olá, sejam bem-vindos ao canal do Promateca. Meu nome é Renan e nesse vídeo eu irei dar continuidade à matéria de cálculo 2, resolvendo essa questão de cálculo de área entre duas curvas, certo? Primeiramente, antes de começar a resolver, gostaria que vocês pausassem a questão e tentassem responder ela sozinhos. E depois, quando vocês terminarem, vocês voltem aqui e vejam o resultado para ver se vocês acertaram ou não. Então vamos lá, vou começar. A questão pede para a gente calcular a área da região delimitada entre as curvas f de x, g de x e h de x. E ela nos dá um gráfico, certo? Esse gráfico, vocês veem que ele não tem nada escrito nele. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, certo? Mas fora isso, ele não dá mais nenhuma informação. Cabe a gente descobrir qual dessas curvas, ou qual dessas retas, é f de x, g de x e h de x. Então vamos lá. Primeiro vamos começar por f de x. F de x não tem um x ao quadrado? Nesse primeiro momento, esquece esse 2 aqui embaixo. Entendeu? Ele só vai mudar a amplitude do gráfico. Se eu tenho um x ao quadrado, ele não pode ser uma reta. Então ele vai ser uma parábola. E como eu só tenho uma parábola, então eu já posso afirmar que esse daqui é o f de x. Simples, né? Então vamos lá. Quem é o g de x? Vocês veem que h de x tem um negativo e o g de x não? Se o positivo e o negativo acompanhando x não indica se a reta é crescente ou decrescente, então assim eu já mato os dois. Se g de x é crescente, porque ele tem um sinal positivo, a única reta crescente que tem é essa, então esse daqui é g de x. Enquanto essa última aqui, h de x. Pronto, fácil, resolvido. Questão pediu a área entre as curvas, certo? Então a área entre as curvas vai ser essa área aqui, ó, que eu acabo de pintar. Aí vocês perguntam, mas Renan, como é que eu vou calcular isso? Porque se eu faço essa integral, eu vou pegar a integral numa varredura, que eu vou calcular tudo isso aqui, desse ponto até esse ponto, então eu também pegaria essa parte, que não me interessa. Então como é que eu faço para anular ela? Eu vou subtrair o f de x. Então, por exemplo, se eu quero a integral de g de x, vai me dar essa integral aqui, certo? Até esse ponto, do ponto 0 até o ponto A. Esqueci de colocar que esse ponto aqui é o ponto 0. Do ponto 0 até o ponto A. E aqui eu vou anular essa parte subtraindo pela integral de f de x. Mas antes de começar a resolver isso aqui, vamos descobrir logo quem é A e quem é B. Que A e B são fundamentais para a gente resolver essas integrais, já que são integrais definidas. Vamos lá. Como é que eu descubro A e B? Vocês concordam comigo que A e B são intersecções, certo? O que é uma intersecção entre duas retas? Não é quando essas retas são iguais? Para o ponto h de x e g de x se cruzarem, eles têm que ser iguais no eixo y e iguais no eixo x. O mesmo vale para cá, ó. É igual, igual. Então, basta eu igualar para encontrar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Primeiro, encontrando as intersecções. Quem vai ser a intersecção A? A é quando o ponto h de x e g de x se cruzam. Logo, eu só preciso igualar os dois. Eu vou colocar dois pontinhos aqui. Ficar mais organizadinho. A é quando h de x é igual a g de x. Pronto. Vamos calcular aqui agora. Quem é h de x? H de x é menos 2x mais 6. Igual, quem é g de x? G de x é 2x. Vamos passar esse menos 2x para cá, para o outro lado, e isolar o 6, para resolver ela mais fácil. Então eu vou ter que 4x é igual a 6. X é igual a 6 sobre 4. X é igual a 1,5. Isso aqui é o ponto A, certo? Então eu já descobri que o ponto A vale 1,5. Vamos calcular aqui agora o ponto B. Quem é o ponto B? O ponto B não é quando as retas h de x se cruza com a reta f de x. Então, h de x é igual a f de x. h de x é igual a f de x. Vamos calcular. H de x eu já tenho, que é menos 2x mais 6. É igual. Quem é f de x? F de x é x ao quadrado sobre 2. Vamos lá. Menos 2x mais 6. Eu vou passar todo esse valor para lá e igualar a zero. Vou ter x ao quadrado sobre 2 mais 2x menos 6 igual a zero. Como é que eu calculo isso aqui?
façam da forma que vocês preferirem. Eu vou utilizar o método resolutivo, calculando delta e Bhaskara, certo? Quem é delta? Delta não é b ao quadrado menos 4ac? B ao quadrado, b é 2. Ao quadrado, 4. Menos 4 vezes quem é A? A é 1 meio. 1 meio. Quem é C? C é menos 6. Delta aqui então vai ser menos 4 vezes meio, menos 2. Menos 2 vezes menos 6 vai dar 12. 12 mais 4, 12 mais 4 é 16. Então, delta é igual a 16. Calculando aqui agora quem é x, né? X vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos, quem é b? B é 2. Menos 2 mais ou menos raiz de delta, delta é 16, sobre 2a. Quem é 2? Quem é a? A é meio. Então, 2 vezes meio vai ficar 2 sobre 2, 2 sobre 2 é 1. Então, não preciso colocar nada dividindo aqui embaixo. Apaguei o de cima. Foi mal. 16. Vamos calcular aqui agora x' e x duasinhas. X'. X' é menos 2 mais... Quem é a raiz de 16? Não é 4? Então, menos 2 mais 4. X' é 2. X duasinhas. Vou escrever aqui para vocês não se perderem. Menos 2 mais 4. X' é igual a 2. X duasinhas é menos 2 menos 4. X duasinhas é igual a menos 6. Nesse caso, a gente vai utilizar o 2. Como é que eu sei disso? Por quê? Para começar, eu tenho o ponto U. O ponto B é depois do ponto A. Logo, B é maior que A, certo? Se B é maior que A, então o valor de B tem que ser maior que 1,5. Menos 6 não atende esse critério. Então, B vai ser 2. Aí que vocês podem até me perguntar, mas Renan, quem é o menos 6? O menos 6 é se essa reta se alongar até lá, essa curva se alongar até lá em cima, eles vão se tocar no ponto, e esse ponto que eles se tocarem vai ser o menos 6. Certinho? Mas pra gente, nessa questão, ele é inútil, não vamos utilizá-lo, vou só desconsiderar. Agora que eu já calculei, já sei quem são as intersecções no ponto A e no ponto B. B é 2. Vamos calcular as áreas. Por que eu falo as áreas? Porque eu vou ter que quebrar essa questão em duas partes. Se eu utilizar o integral só para calcular isso daqui, para fazer essa varredura da parte de cima até a parte de baixo, vai dar errado. Vai dar errado. Por quê? Porque aqui eu tenho duas retas. Então eu vou ter que quebrar ela em duas integrais. Eu vou chamar essa área aqui de área 1 e isso aqui de área 2. Certo? Vamos calcular quem é a área 1 e quem é a área 2. Vamos lá. A área 1. A área 1 é igual a integral que vai de 0 até 1,5 de quem? Quem é que está na área 1? Não é g de x menos a parte de baixo é f de x. Pessoal, eu não vou fazer a anotação dessa forma. Por quê? Vai dar mais trabalho na hora de calcular essa integral. Eu vou quebrar logo em duas integrais. Lembram que eu nas propriedades de integral que fala aqui a integral da subtração é igual à subtração de integrais? Então eu posso muito bem quebrar isso aqui, ó. Colocar g de x dx menos a integral que vai de 0 a 1,5 de f de x dx. Por que eu faço isso? Porque calcular esses polinômios aqui é muito mais simples do que se eu for juntar os dois, fazer essa subtração e depois calcular, vai dar mais trabalho. Dessa forma vai ser mais rápido. Vamos lá, a integral que vai de 0 a 1,5, do ponto 0 até o ponto A, certo? De g de x. Quem é g de x? G de x é 2x. dx. Menos a integral que vai de 0 a 1,5. Quem é f de x? F de x é x ao quadrado sobre 2 dx. Pessoal, eu não vou fazer essas integrais. Chegando nessa parte da matéria, eu acredito que todos vocês já saibam fazer pelo menos esses polinômios mais simples de cabeça. Quem não sabe de cabeça já sabe fazer na mão. Então, quem tiver alguma dúvida em relação a isso, eu aconselho que vocês voltem alguns vídeos no canal do Promateca. Lá tem vídeos resolvendo integrais polinomiais e integrais indefinidas.
Então aqui não é o foco desse vídeo. Se eu for fazer isso nesse vídeo, essa questão vai demorar o dobro para fazer. Então aqui, quem é 2x? Eu jogo esse 2 para fora, certo? Porque ela é constante. Fica a integral de x. Quem é a integral de x? Não é x ao quadrado sobre 2? O 2 que está de fora multiplicando por um x sobre 2 na parte de dentro, corta os dois, vai ficar isso aqui é x ao quadrado. Certo? Quem é isso aqui? Eu vou passar esse 1 meio para fora, da mesma forma que eu fiz o outro. Vai ficar a integral de x ao quadrado. Quem é a integral de x ao quadrado? É x ao cubo sobre 3. O 2 multiplicando aqui vai ficar x ao cubo sobre 6. Aqui eu não posso me esquecer. Aqui eu só calculei as integrais como se elas fossem indefinidas. Eu vou passar para a parte de baixo aqui e fazer elas definindo elas agora. A1 é igual a x ao quadrado aplicado nos pontos de 0 a 1,5 menos a integral de x ao cubo sobre 6 aplicado dos pontos de 0 a 1,5. Vamos calcular isso aqui agora. Área 1 é igual a 1,5 ao quadrado. O zero eu nem vou calcular, porque 0 ao quadrado vai dar 0. Menos, quem é isso aqui? É 1,5 ao cubo dividido por 6. Bem, vamos terminar de calcular essa área aqui. Quem vai ser esses valores? Vai ser 1,5 ao quadrado é 2,25 menos 1,5 ao quadrado ao cubo é 3,375 sobre 6. A área 1 vai ser igual a 10,125 sobre 6. Vou deixar na base 6 mesmo. Certo? Terminou? Não. Porque a área 1 não é a área total. A área total é igual à área 1 mais a área 2. Tá faltando a área 2, então. Vamos calcular ela. Passar para outra folha aqui. Quem vai ser a área 2? A área 2 é a região delimitada entre essa reta aqui, certo? Que é essa reta h de x, subtraindo f de x. Então eu tenho que a área 2 é igual à integral. Agora os pontos são importantes, não esqueçam disso. Eu não estou indo mais de 0 a 1, a 1,5. Eu estou indo agora de a até b, de 1,5 até 2. Essa parte aqui. Então a integral que vai de 1,5 até 2 de h de x. Quem é h de x? h de x é menos 2x mais 6. Menos 2x mais 6. dx menos a integral de 1,5 até 2, já vou quebrar ela logo, de x ao quadrado sobre 2 dx. Eu vou fazer da mesma forma que a outra. Não vou calcular, vou só colocar o valor, certo? Essa daqui já foi calculada. Isso aqui vai ser x ao cubo sobre 6. Nos intervalos de 1,5 até 2. Vai ter diferença. E essa daqui, vamos lá. Vou jogar esse menos 2 para fora e calcular o x normal, que é a integral de x. A integral de x não é x ao quadrado sobre 2? Eu joguei esse 2 para fora, vai ficar menos 2 para fora, né? Corto 2 com 2, vai ficar menos x ao quadrado. Então eu tenho menos x ao quadrado. E a integral de 6 dx é 6x mais 6x. Prontinho? Certo? Então agora vamos só resolver o final. Calcular os limites de integração. Bem, vamos calcular então. Eu vou ter menos x ao quadrado mais 6x aplicado de 1,5 até 2 menos a integral de x ao cubo sobre 6 aplicado de 1,5 até 2. Essa vai ser maiorzinha um pouco. Aqui eu vou ter então é igual, vamos lá, x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Pessoal, não confundo isso aqui. Quem está... a gente está substituindo x, certo? Quem está ao quadrado é o x e não o menos x. Porque se fosse menos x ao quadrado, aqui ia ficar menos 2 ao quadrado vai dar 4. Não é. Aqui vai ficar 4 e o menos só está acompanhando. Vai ficar menos 4. Não confundam, por favor. Tem uma diferença entre menos x ao quadrado é diferente de menos x ao quadrado,
Vocês lembram disso, né? Propriedade de polinômios. Polinômio não, produto notável, na verdade. Produto notável, agora não me lembro. Vamos lá. 6 vezes 2 menos, fazer aqui agora para 1,5. Menos 1,5. 1,5 é positivo. Confundi aqui. 1,5 ao quadrado mais 6 vezes 1,5. Essa é a primeira parte. Subtraindo aqui agora, vai ficar 2 ao cubo sobre 6 menos 1,5 ao cubo sobre 6. Prontinho. Só calcular isso aqui tudo. Eu não vou fazer esses cálculos, tá? Quando vocês calcularem aí, se vocês façam na calculadora, é só jogar os valores, vai dar tudo certinho. Eu vou só colocar o resultado final, que a área 2 é igual a 5,5 sobre 6. Por que eu tô deixando a base 6? Porque agora eu vou calcular a área total. Então aqui, calculando a área total, eu vou ter que a área total é igual a 1 mais a 2. A área total, então, vai ser 10, que é a área 1, 10,1,25, 125 sobre 6, 10,125 sobre 6, mais 5,5 sobre 6. Eu vou ter, então, que a área total é igual a... Eu vou colocar o valor aqui, já fazendo na calculadora, que vai ser 0,9166. Isso aqui é a unidade de área. Foi mal. Unidade de área. Unidade de área. E tá aí. Esse é o resultado dessa questão. Espero que vocês tenham gostado e aprendido como é que faz cálculo de área e curvas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima.